Chegou o inverno e aí com eles vem muitas leituras por aí. Se você gosta desse momento e que você quer ler livros mais no estilo assim que te dê uma ambientação meio de inverno, de frio, tem gente que gosta muito de escolher os livros pela estação, né? Então, hoje eu venho te trazer aqui algumas listas de livros que eu venho indicar para você aqui, para você ler nesse inverno. Talvez que você nunca tenha ouvido falar, tem livros muito bons aqui. E todos eles são thrillers, tá bom? Todos eles são thrillers, uma coisa mais sombria, algo assim, que eu acho que combina muito também com essa época do ano. Tem muitos livros aqui bem diferentes um dos outros, já vou dizer de antemão, muitos livros bem diferentes mesmo, mas são livros que eu realmente gostei, eu super indico. Tem livros que são um pouco mais atuais, livros que são um pouco mais antigos, mas que vale é que você tem uma experiência muito boa assim como eu tive nessa época do ano. Já vou começar com o primeiro deles, um livro do Neil Gaiman, se chama O Livro do Cemitério. Esse aqui já é até para você aí que tem um pouco de medo de ler livros de horror, uma coisa mais sombria, mas tem vontade, tem curiosidade, esse aqui talvez você goste. Por mais que o título seja muito estranho, O Livro do Cemitério, mas é muito gostosinho esse livro, sério. Aqui vai contar a história de uma criança, um bebezinho. Ele tá na casa dele, aí numa noite os pais são assassinados e aí os assassinos não veem o bebê sobrevive. E aí o bebê sai do berço, o bebê sai da casa engateando e vai engateando pela rua, pela madrugada e tal. E aí o bebê vai engateando, engateando, engateando pela rua até entrar no cemitério. Fica no cemitério porque ele é acolhido por espíritos, fantasmas, na verdade, que vivem naquele cemitério, acabam cuidando dele. E ele cresce dentro desse cemitério. Ele cresce, se desenvolve, ele aprende coisas com os espíritos, sabe? O ser humano aprenderia com pai e mãe, é uma criança que aprenderia com espíritos. Então, são muitos ensinamentos, são muitos pensamentos, várias coisas que acontecem com ele. E aí ele vai aprendendo de uma forma muito diferente as coisas da vida. Achei muito curioso e interessante. Gosto muito, então super indico aí pra você que quer ler algo parecido com esse tema. Jardim das Bonecas, da Joyce Carol, é um bom livro para contos, para quem gosta de contos de horror, mistério, coisas mais assim, mais trevosas, né? Esse conto aqui, o primeiro, que no caso é o Jardim das Bonecas, porque o título tá Jardim das Bonecas pelo primeiro conto, né? Depois tem os outros. Esse primeiro é o que mais me marcou, e tem todo um mistério, uma coisa fantasia, mas é bem mais profundo do que eu estava esperando, tá? Aqui conta a história de uma criança que brincava muito no jardim, umas primas, eu acho. Primeiro começa com a parte das brincadeiras, né, e tudo, da parte infantil, mas depois ele cresce, muitas coisas acontecem nesse jardim, coisas muito macabras, sabe? Pegou bastante. Eu acho que esse conto eu li assim numa tacada só, de tão bom que foi, então eu indico pra você que gosta de contos. Um outro thriller meio a cara de inverno também é esse aqui que se chama Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. A Gillian Flynn, ela divide opiniões aí, porque tem gente que não gosta dela, já teve gente aqui no canal que comentou que ela meio que copia o Stephen King, não acho isso mesmo, de verdade. É uma autora que publicou alguns livros e sumiu. Ela escreveu o famoso Garota Exemplar, que virou filme, esse aqui que virou série, e tem outros dois também que ela escreveu. Esse aqui eu acho que foi o que mais me pegou, tá? Tem um mistério, esse aqui já é uma coisa policial, de crime, que você tenta desvendar quem é que cometeu a atrocidade na cidade pequena. É basicamente isso. Aqui é uma repórter que ela precisa cobrir um crime hediondo, horroroso, que aconteceu na cidade pequena, e ela descobre que essa cidade pequena é a que ela nasceu, cresceu, e ela odeia essa cidade, ela odeia tudo, todo mundo, inclusive a família dela, e aí ela é obrigada a ir lá nessa cidade para cobrir toda a história do crime que aconteceu. E aí ela conhece o policial, eles dois tentam, né, vão desvendando o crime aí, ele na profissão dele e ela na dela. E aí, gente, o final, o desfecho disso aqui é surpreendente, tá? São pessoas que são assassinadas, na verdade são meninas, são assassinadas na cidade pequena, e a maioria das meninas, elas morrem e perdem os dentes. E aí é meio que um serial killer que tá ali na cidade. O desenvolver, o desenrolar da história, a história dela em si, que é uma outra história à parte, sabe? Que ela vai contando a experiência dela na cidade, como foi ruim e tal. A vida que ela tem, que é uma pessoa muito, muito necessitada de terapia, de apoio psicológico, uma pessoa que sofreu muito no passado. Então ela se automutila, sabe? Ela tem, por isso que se chama objetos cortantes. E aí ela tem que voltar para esse passado sombrio dela e enfrentar coisas surreais, tá? Se você nunca leu essa história, se você não conhece,
Vale a pena, você vai gostar mesmo. Puxando pra um bem antigo, mas que é um thriller, assim, que eu acho que é uma coisa bem pra você ler no inverno, e é também rapidinho, é o Psicose, do Robert Bloch. Esse aqui é do filme mesmo, aquele da faca lá, o famoso Psicose dos anos 50. Um livro que eu li muito rapidinho, faz tempo que eu li também, mas eu li muito rápido porque me prendeu bastante. E aqui conta a história de uma mulher lá que ela meio que rouba um dinheiro, cata um dinheiro aí, e ela precisa sumir com essa bolsa de dinheiro. E aí ela vai parar numa casa, tipo, vamos contextualizar aqui, contextualizar não, vamos atualizar, botar no momento atual que a gente tá vivendo. É como se ela tivesse parado no Airbnb, entendeu? Fica nessa casa, acho que acontece tem um temporal, uma chuva ou algo assim, e ela, como ela tá fugindo e tal, ela fica nessa casa. Tem um cara lá que recebe ela, é o Norman Bates e tudo e tal. Até então ele é uma pessoa tranquila, ele fala muito da mãe dele, parará, parará. Só que ela vive momentos de horror. Norman Bates é uma pessoa muito assustadora, tá? Essa história, eu acho que por ser já um clássico de terror, você já deve conhecer mais ou menos, já deve até saber que fim pode levar essa história. Inclusive tem a série, eu nem sei onde é que tem essa série, chama Bates Motel, que é excelente, com a Vera Farmiga. É uma série excelente que é baseada nessa história aqui, conta a história do Norman Bates e da Norma Bates, a mãe dele. Uma relação muito estranha, gente, de mãe e filho, uma relação muito, muito estranha. Vamos pro próximo. O próximo aqui, eu panfleto muito esse livro aqui. O pessoal que me acompanha no canal, quem já tá há muito tempo aqui e vê meus vídeos, sabe que eu sempre falo desse livro. E se você tá me vendo pela primeira vez, você vai ver como eu panfleto esse livro, porque é um dos que mais me marcou, sabe? De todas as leituras, eu não esqueço o panfleto para todo mundo, que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. É um livro que eu digo todas as vezes que eu indico. É um livro que não foi feito para qualquer um, para todo mundo, assim, porque é um livro sensível, é um livro profundo, um livro mais dramático, um pouco fantasioso, um pouco sombrio, mas que tem muitas coisas de infância. Então, se você tem muitas coisas na sua infância que foram marcadas, lembranças que você tinha quando você, sei lá, gostava de ler, quando você gostava de fantasiar as coisas, imaginar e tinha medo das coisas, enfim. Esse livro aqui conta a história de um personagem que não tem nome aqui, ele não é mencionado em momento nenhum o nome dele, mas ele que narra a história. É o momento que ele volta para a cidade que ele cresceu, né, o lugarzinho que ele cresceu, um vilarejozinho, e ele lembra de uma época que aconteceu um crime ali perto na rua, tinha um corpo no carro que foi encontrado dentro de um carro ali perto da casa dele. É um menino muito inteligente, um menino que gosta muito de ler, gosta do momento dele de ler as revistinhas dele. Ele tem uma relação muito interessante, muito legal, muito, muito saudável com os pais dele. Porém, ele fantasia muitas coisas, né? Ele tem muitas coisas, muitas questões aí que são coisas de criança. É muito mais profundo o que eu tô dizendo, é porque eu não tô sabendo nem explicar direito esse livro. Ele tem muitas coisas subjetivas, sabe? É um livro fantasioso, mas ainda assim você sente as coisas. Eu não sei explicar, mas não é só sobre a leitura, e sim sobre você tá sentindo algumas coisas que são relatadas nessa história, né? Tem um momento dele com os pais, tem um momento de conflito com os pais também sendo criança, sabe? Da criança que já apanhou, se você já apanhou alguma vez na vida do seu pai e da sua mãe, tem momentos assim que ele lembra e tem o tal crime, né? Que marca muito a mente dele, marca muito a cabeça dele. E aí, por ele estar passando por momentos muito complicados e conflitantes, né? Nessa fase ele conhece umas pessoas ali do vilarejo que ele tá, tudo vira uma grande fantasia e aí a história do oceano que tem no fim do caminho tem um porquê por trás. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é só no final que é descoberto. Um livro também que tem cara de inverno é Drácula. Tem cara de inverno e cara de Halloween também. Esse aqui eu li no Halloween e foi uma experiência muito, muito boa. Eu panfleto desde quando eu li esse livro, desde quando eu terminei a leitura. E olha que eu li numa fase muito péssima da minha vida, e muitas coisas que acontecem na minha vida na fase que eu tô péssimo, que tá acontecendo situações horríveis, eu não gosto depois de lembrar daquilo que eu experienciei. Não importa o que seja, um filme, um livro que eu estou lendo, sabe? Já aconteceu eu estar lendo um livro num momento ruim e eu detestar esse livro, não gostar nem de lembrar desse livro porque eu assimilo ali, eu assimilo ao que eu vivi. E isso aqui aconteceu no momento que eu estava muito, assim, quem acompanha os meus vlogs passados, do ano passado, final do ano passado, sabe o que eu tô falando. Isso aqui foi minha companhia, tá? Mesmo eu sem poder
sei lá, fazer praticamente nada na minha vida. Isso aqui me ajudou muito, por incrível que pareça, Drácula me ajudou muito, me prendeu, eu tive um compromisso com esse livro e foi uma experiência maravilhosa. É um baita de um clássico que eu devia ter lido há muitos anos atrás. É um livro gótico, é um livro trevoso, é um livro clássico, todo mundo conhece a história do Drácula, mas se você nunca leu a história do Drácula, se você nunca leu o livro do Drácula, do Bram Stoker, você não conhece o Drácula de verdade. Você não conhece a história em si, vários elementos, várias coisas que acontecem aqui que você talvez tenha visto em outros filmes de vampiro, em outras histórias de vampiro, porque tudo foi tirado daqui. Então, aqui foi a fonte para muitos criadores de histórias de vampiro, tá bom? Vampiro, lobisomem, enfim, vale a pena, eu super indico para você, eu tenho certeza que você vai gostar. O tamanho assusta? Assusta, mas depois que você engata, você vai com Deus. Agora, um plus aqui, que eu já vou indicar esse último livro, que é um livro que não é terror, não é thriller, não é mistério nem nada, mas é um livro bem cara de inverno mesmo, e aí eu vi ele aqui na minha estante e falei, por que não indicar? É O Antes que o Café Esfrie. Esse livro eu li em 2022, foi uma experiência muito boa, eu gostei, com muitas reflexões aí. E aqui conta a história de uma cafeteria que você entra, pede seu café, né? E aí é uma cafeteria meio que tem coisas mágicas que acontecem. E aí você pede seu café e aí você senta num determinado lugar lá. E quando seu café é colocado, você volta para o seu passado, para onde você quer voltar lá. Você tem que voltar para o presente antes que o café esfrie. E é isso. Então você tem pouquíssimo tempo para voltar no passado, para rever coisas, rever pessoas, talvez resolver problemas. Você acompanha aqui, acho que 4 casos de pessoas que vão para essa cafeteria e voltam para o passado. Tem muito sobre consertar coisas, tem muito sobre rever pessoas que perderam. Enfim, é um livro que ajuda muito a gente pensar em coisas mesmo de passado, presente e futuro, sabe? Erros do passado, coisas de traumas que a gente viveu, enfim, é uma boa pedida aí para você que talvez não queira chegar muito no clima dos horrores e dos livros mais sombrios. Bom, e esses foram os livros que eu estou indicando. Se você gostou, se você se interessou por algum deles, você me diz aqui nos comentários que a gente continua conversando, tá bom? E aí a gente vai indicando outros livros aí. Inclusive, se você tem mais livros para indicar para ler no inverno, comenta aqui embaixo que a gente vai. Até eu posso anotar e procurar ler também alguns que vocês indicam, porque eu adoro quando vocês comentam, botam nos comentários alguma indicação de livro. Eu sempre anoto. Inclusive, teve uma pessoa que me indicou um livro aí de vampiro que eu adorei e eu li no início do ano. E, enfim, eu anoto tudo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.